noite. Nós estamos no ar com mais um programa Vitrine. No mês de abril se comemora o Dia Mundial do Livro. E para falar sobre a data, a conversa de hoje é com o escritor Ernesto Vente Filho, que já tem 4 livros publicados. Boa noite, Ernesto. Seja bem-vindo ao Vitrine. Boa noite, Rafaela. Boa noite a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui no Vitrine e ainda mais por falar de literatura, do Dia do Livro, né? Obrigado pelo convite. É sempre uma honra receber você aqui num dos programas da TV Câmara. Ernesto, eu queria que você começasse contando como iniciou o teu contato com os livros, né? Eu acho que talvez a história mais comum de todas, né? Como todas as crianças na escola ou mesmo em casa, eu tive muito incentivo dos meus pais, né? De comprar livros e fazer com que a gente fizesse a leitura, né? De livros clássicos de ficção ou outros quaisquer, né? E a questão da escrita, né, de escrever mesmo, isso foi mais tarde, né, mas na época da adolescência, poeminhas para futuras namoradas, quem sabe, coisas assim, né. Então, basicamente foi por aí que começou, né. Tenho certeza que para você conseguir publicar tantos livros, você leu muito quando criança e quando adolescente, né? Mas em que momento, assim, teve alguma situação que você pensou, não, agora é a hora de fazer o meu livro? Então, aí já é uma questão que demorou muito mais tempo, assim, porque eu fui publicar meu primeiro livro com 40 anos de idade, né? Ou seja, já bem adulto, né? E livro de poesia, assim, mas surgiu devido a uma questão pessoal, né, onde eu não estava muito bem na vida, depressão e tal, e comecei a escrever mais do que eu já escrevia. E mostrar para os amigos e família. E a partir daí eles começaram, você tem que publicar um livro, por que você não publica o que você escreve e tal, né? E a partir daí a coisa foi crescendo, tomou forma e em um determinado momento eu resolvi publicar. Então foi esse o caminho, assim, um pouco tardio, mas estou satisfeito de poder ainda escrever e publicar. Pretendo publicar muito mais ainda também. Esperamos que sim. O primeiro você acabou de comentar que foi por situações da vida, depressão e tudo mais, né? E os próximos? Você tem algo que você acaba ligando a sua inspiração para os próximos livros? Então, a inspiração em si é o dia a dia, e depois que a gente acho que vira uma espécie de vício, né? Até como tatuagem, que alguns dizem, né? Mas a publicação, você escrever, querer escrever e publicar, é uma espécie de vício também, é um gosto que a gente tem, né? E a inspiração ela vem do dia a dia, vem do convívio com as pessoas, vem do trabalho, vem da diversão, vem da família, vem das notícias que a gente vê pelo país. Então os temas das poesias que eu escrevo, o conteúdo desses livros, ele é bem diversificado, né? Fala desde política, desde amizade de boteco, de família, relacionamento. Então essas são as inspirações, a minha vivência mesmo. O dia a dia é o que me inspira a escrever. O último, mais recente que você publicou é o Sólido, que você ainda está divulgando, está fazendo os eventos de lançamento, né? Fala um pouquinho dele e das outras obras que você já publicou. Tá, especificamente do Sólido, que é o último livro, eu lancei no fim do ano passado, né? Foi um processo que levou 1 ano e meio até ele ser publicado, consegui patrocínio, eu fiz uma parte dele através de financiamento coletivo do site Catarse. E é um livro que eu chamei ele de sólido, e esse sólido, na verdade, ele tem 3 significados, né? Que é assim, o sólido, de sólido, da matéria, do ser humano, o sólido, de lidar diariamente com as decisões que a gente tem, família, trabalho, amigos, sozinhos a gente lida com isso, e o sólido de verbo ler, que já foi lido, né? E eu penso que é uma obra que está cada vez mais solidificada em si, né? As poesias e as reflexões que compõem esse livro, as pessoas estão gostando bastante, eu estou bem satisfeito, né? Das outras obras, a primeira foi o Pensamentos e Conjecturas, depois o Imagens e Poesias e o Tudo Tem Seu Tempo, que foi o terceiro, feito com um colega meu, o Juliano Simão. E a capa feita pelo Samuel Lenzi, dos Lenzi Brothers. Então a gente vai tentando ter a participação de outros artistas também, e o tema sempre sendo a poesia. Sempre poesia não superficial, mas geralmente reflexiva, fazendo com que as pessoas pensem, parem um pouquinho no dia a dia e reflitam sobre aquilo que está escrito. Você tem aí
os seus livros voltados mais para a poesia, né? Mas de uma maneira geral, como escritor, qual que é a importância dos livros, Ernesto? Eu sou de uma geração que é um pouco mais antiga, né, e muito diferente dessa geração nova. Eu tenho 2 filhos dessa geração nova, um com 24 e outro com 21, né, que é muito mais digital, né. Mas eu creio e acredito ainda na importância primordial da literatura, do livro, de pegar ele na mão, né, de você poder ler, imaginar, se emocionar com uma história, um romance ou mesmo uma poesia. A literatura é muito importante para as pessoas, para quem lê, no enriquecimento do vocabulário. Isso facilita numa redação, isso facilita num bate-papo com qualquer pessoa que você já conheça ou ainda esteja conhecendo pela primeira vez, né? Você vai ter um vocabulário melhor, né? Então eu penso que a literatura tem essa grande importância ainda na vida das pessoas, não vai deixar de ter nunca, né? Mas o livro também não vai acabar. Eu penso que até é melhor ler um livro do que ficar em frente a uma tela de computador, onde te faz mal para a vista e tudo mais. E tem também aquela sensação que todo leitor gosta de entrar numa livraria e escolher um livro, né, Ernesto? Pois é, estamos aqui numa livraria, né? Isso aqui para mim é um deleite, né? É uma satisfação, se eu entro na livraria, no mínimo um livro eu saio com ele, né? Sim. Então existe esse prazer, e esse prazer sensorial, né? De você segurar um livro, manusear, folhear, sentir o cheiro de um livro novo, né? Então isso tudo é importante. Ernesto, nós vamos para um rápido intervalo e a gente retorna para continuar essa conversa. E você não saia daí. Dicas para economizar energia. Dentro de casa, troque as lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Estas duram mais e utilizam menor quantidade de energia. Pinte as paredes internas e os tetos da casa com cores claras. Elas refletem e espalham a luz para todo o ambiente. No caso dos aparelhos de ar-condicionado, mantenha os filtros sempre bem higienizados. Máquina de lavar roupa e ferro de passar, só utilize-os quando houver bastante roupa acumulada para realizar o trabalho de uma única vez. Evite deixar aparelhos eletrônicos em stand-by. Apesar de desligados, esse modo pode representar um gasto mensal de até 12%. Evite colocar o fogão e a geladeira próximos um do outro. Eles podem interferir no consumo de energia. Regule a temperatura da geladeira no inverno ajustando o termostato para evitar desperdício de consumo. Quando viajar, desligue a chave geral da casa para não gastar energia com coisas desnecessárias. Já no trabalho, dê preferência a aparelhos que consumam menor quantidade de energia, como notebooks, computadores e impressoras. E no final do expediente, tire os aparelhos da tomada. Economize! É nesta praça que se encontra o busto do ex-governador de São Paulo, Mário Covas. A obra foi esculpida pelo artista Jorge Schroeder. E atualmente é um dos locais preferidos pelas crianças por possuir um playground e área de lazer para diversão. O local fica na rodovia Interpraias, em Balneário Camboriú. Você sabia que no novo Código de Processo Civil, o devedor de pensão alimentícia poderá ser protestado caso não cumpra a decisão judicial? Além disso, ele poderá ter penhorado o seu holerite em até 50% de seus rendimentos. Se você está tendo dificuldades para receber a pensão alimentícia, procure assistência judiciária. É seu direito.
volta com o programa Vitrine e na noite de hoje continuamos a nossa conversa com o escritor Ernesto Vente Filho, que já tem 4 livros publicados. Lembrando que no mês de abril se comemora o Dia Mundial do Livro. E eu queria saber do Ernesto a maior dificuldade encontrada hoje, né, nos dias atuais, em publicar uma obra, Ernesto. Eu penso que o artista ou o autor independente, as dificuldades maiores são a questão de patrocínio, né? Porque o autor ele tem a sua ideia, ele coloca isso no papel, no computador, onde quer que seja. E a questão principal do autor é o patrocínio, né? Conseguir o dinheiro para fazer a sua publicação. E a partir daí ter uma divulgação onde ele consiga expor a sua obra e vender a sua obra também, né? Já autores chamados de best-sellers, né, que a gente tem muito aqui numa livraria, sim, existe uma editora por trás e aí a facilidade é muito maior, né? Então existe essa dificuldade, mas é com relação ao autor independente. Mas eu acho que todo autor que é independente nunca vai deixar de persistir nisso, né? Com certeza, porque infelizmente, eu acredito que você vai concordar comigo, ainda tem uma falta muito grande de políticas públicas para essa área, né? E além das políticas públicas, aí, do envolvimento do poder público nisso, também a conscientização da iniciativa privada, né, Ernesto? Concordo plenamente. Acho que até a questão de Balneário Camboriú, o poder público, através da Fundação Cultural, existe a questão da LIC, né? A Lei de Incentivo à Cultura. Eu já li vários editais, mas nunca participei, porque o que eu gosto e o que eu sei é escrever, é desenhar, deixar o livro pronto e publicar. A parte burocrática já não... eu teria que achar alguém para fazer, né, todo o projeto e tal. Mas é um caminho que existe, está disponível para quem quiser, para diversos autores em diversas áreas da cultura, né? E então acho que é um caminho que é possível, evoluiu muito aqui no nosso município. Já a questão da iniciativa privada, você tem que ir atrás, você tem que conversar com um empresário, tentar convencer de que aquilo é uma obra cultural e de que ele goste, para poder investir na sua obra, né? Existe, eu acho que uma certa dificuldade, empresas não estão no momento querendo muito apoiar esse tipo a questão principalmente da literatura, né? E você acredita que hoje nós temos um incentivo dos professores na escola para as crianças lerem, trabalhos envolvendo livros, alguns pais também incentivam, né? Mas será que se isso fosse mais incentivado e o livro estivesse mais presente, né, na vida das pessoas, isso seria mais fácil, esse financiamento também? É um trabalho de formiguinha, na verdade, né? E tudo isso que tu disse é um trabalho de formiguinha de quem acredita, de quem gosta, né, da leitura e fazer esse tipo de incentivo. E aí vira a conscientização, né, de uma geração mais jovem que futuramente se lembre disso e, eu vou investir, eu vou patrocinar uma obra, eu vou fazer com que a literatura cresça, eu vou ajudar uma associação de escritores, alguma coisa assim, né? Então, eu acredito que sim, todo trabalho nesse sentido sempre será valoroso. Você acha que o livro virtual, que hoje é muito vendido, né, bastante gente já adquire essa modalidade, será que isso no futuro será só assim? Qual a tua opinião? Não, essa eu discordo de ti. Eu também, na verdade eu não concordo, não consigo, mas... eu discordo porque eu acho que o livro nunca vai acabar. A questão que a gente falou antes do prazer, do sensorial, não substitui, né? E esse livro, que é o Tudo Tem Seu Tempo, ele foi lançado de forma virtual, o e-book, né? Sim. Na Amazon, na OC, lá na Espanha, e na livraria Saraiva, eu acho. Opa, aqui é catarinense, mas eu falei agora. Saraiva no digital. Mas eu, como autor, eu não recebi nada. Eu não sei quantos foram vendidos digitais, não recebi um retorno disso, né? Então, sob esse aspecto, eu acho um pouco difícil. Mas eu acho que o livro físico, ele ainda tem muita força. E nunca vai ser ultrapassado pela questão digital. Ernesto, eu vou colocar uma situação porque é particular minha, porque eu já tive muitas vezes a vontade de começar um livro, de escrever, de um dia tentar publicar, porque eu particularmente gosto muito da leitura, né? O que você tem a dizer às pessoas que estão na mesma situação, né? Que já pensaram, poxa, eu podia fazer um livro e acabaram desistindo por achar que não tem como? Depende do não tem como, do que foi pensado, por que eu não posso, ou por que eu não quero, ou por que disseram que eu não posso, né? A dica é, se
se você quer, se lá no fundo existe aquela luzinha ainda dizendo, não, eu quero publicar isso aqui um dia, vai, pesquise, converse com escritores, vá em associações, vá na Câmara Setorial de Literatura da Fundação e veja as experiências que outros autores que já publicaram possam passar para você e te estimular. Sim. Então, eu penso que a gente deve fomentar isso, deve fazer cada vez mais, tornar cada vez mais um estímulo que quem queira publicar, publique. Porque existe a facilidade, existem diversas editoras e gráficas por aí. A questão é você ser persistente, ter a sua obra pronta e conseguir um dinheirinho para poder publicar. Infelizmente é necessário, né? Sim. Ernesto, quem quiser adquirir uma das suas obras, onde pode encontrar? Tá. O último livro, que é o Sólido, ele tá disponível aqui na Livraria Catarinense, né? A gente está preparando um lançamento aqui na livraria para o mês de maio, ainda não tem data definida, mas será em maio, provavelmente. E aí vocês podem ver através do Facebook lá, meu, que é Ernesto Vente Filho, a data provável do lançamento, né? Ou mesmo comigo, né? Quem quiser entrar em contato via Facebook ou WhatsApp, pelo telefone, eu estou à disposição, levo em casa, a gente conversa, troca uma ideia, né? Então tem a venda própria do autor e na Livraria Catarinense também. Ernesto, a conversa está muito boa, preciso encerrar o programa, gostaria de novamente agradecer a sua presença, né? Dizer que o Vitrine está sempre aberto aí, um espaço aberto para quando tiver novas obras. Até queria saber, você está trabalhando em mais alguma? A gente nunca para de trabalhar, né? Escrever, poesia, estou sempre escrevendo, então a gente vai acumulando, né? Guardando elas até que no momento, nossa, acho que já dá um livro, já está no momento e vamos publicar. Com certeza, quem sabe daqui 1 ano, 2 anos, não sei, o prazo ainda não sei, mas publicarei mais livros sim. Tá certo, então. Novamente, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a vocês, obrigado à TV Câmara e a todos os telespectadores. E assim a gente encerra mais um programa Vitrine. Eu desejo uma boa noite e até a próxima semana.